Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo agora, nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei indicada para vocês, no final da aula aí sobre cultura. Tá? Então, começando aí com a questão número 9, uma questão do Enem de 2014, que traz o seguinte texto aqui para a gente discursar aí as alternativas. Parecer do Conselho Nacional de Educação, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente no sentido de políticas de ações afirmativas, propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos e por aí vai, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. Então, o objetivo desse texto aqui discursar qual que é a real função desse parecer, da obrigatoriedade, por exemplo, do ensino da cultura afro-brasileira e africana na educação. Então, vem aqui. A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a... Então, olha só, esse texto, ao falar aqui que preocupa-se em educar os cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, é um dos traços de identidade cultural. A gente viu na aula sobre cultura que a identidade cultural ela pode ser formada ali por questões raciais, por questões gastronômicas, por questões religiosas, por questões geográficas, por questões de língua. Tá? Então, esse traço aqui étnico-racial é um dos quesitos aí para a gente criar uma identidade racial. Então, esse ensino da cultura africana é para que os descendentes, para que os afrodescendentes se identifiquem culturalmente com esses laços culturais que eles têm. Tá? E assim os outros povos aqui também, os descendentes dos povos indígenas, dos europeus, e que assim todos brasileiros possam criar esse laço identitário aí, tá bom? Então, esse é o objetivo. Então, letra A. Práticas de valorização identitária? Sim, Então, aqui está fazendo uma prática, está reforçando essa valorização identitária de um grupo, de pertencimento ali a um grupo, de valorização de uma identidade cultural, que aquela pessoa ela reconheça esse valor cultural aí dos seus antepassados e se identifique com aquele grupo. Então, a resposta correta aqui da número 9 é a letra A. Aí vem as outras questões aqui. Letra B, medidas de compensação econômica? Não, em nenhum momento falou-se aqui no texto de dinheiro. Isso daqui está mais para um Bolsa Família, que tenta compensar economicamente as pessoas mais desprovidas ali de capital econômico. Dispositivos de liberdade de expressão, também não está falando isso daqui no texto. Tá? Apesar de que, quando você se identifica com um grupo ali, você possa defender de forma mais igualitária, digamos assim, os interesses daquele grupo ali, não está falando que você é cerceado da sua liberdade de expressão por você não identificar culturalmente com um grupo. Não tem identidade cultural ali com o grupo. Estratégias de qualificação profissional? Também não. A formação ela vai vir
para todos. Só que esse conhecimento adquirido aqui nas escolas, né, com esse ensino, ele não interfere na qualificação profissional, né? Ele interfere nessa questão aí de identificação cultural, né? Nesse reconhecimento, nesse pertencimento a um grupo. Instrumentos de modernização jurídica, né? Também não, tá? Não fala de que é um instrumento jurídico, mas sim um instrumento educacional, né? Que por meio da educação, né, todas as pessoas elas possam, né, acabar se integrando ali a um grupo, né, se identificando a um grupo, aí sim, né, nós tenhamos uma nação, né, democrática, né, onde todos tenham esse sentimento de que são tratados, né, como iguais, né, de que têm os seus direitos garantidos e que não se sintam aí prejudicados, né, dependendo do grupo que se identifica. Então, a resposta correta é a letra A. Na questão número 10, uma questão aí, né, do vestibular da Unimontes, 2011. Quando os recursos importantes para uma sociedade são distribuídos desigualmente e quando, como consequência, as pessoas ou grupos de pessoas podem ser classificadas em razão de suas parcelas de recursos que definem suas diferenças, dizemos que existe um sistema de estratificação social. Existem diversos sistemas de estratificação social em diferentes sociedades. Então, a gente viu, né, na aula, né, passada sobre o processo de socialização, né, de estratificação social, essas diferenciações, né, com base ali no acúmulo de capital que você tem, dos recursos que você é classificado pertencente ali a uma determinada classe. E existem diversos tipos de estratificação social. A gente viu o sistema de castas, por exemplo, né, que existiu, o sistema, né, de classe social, o sistema estamental, né, que existiu ali na Idade Média. Então, isso vai variar, né, da sociedade em que a gente está analisando e, né, da época também. Então, vem a pergunta. As estruturas sociais nas sociedades modernas, então, olha só a informação aqui, ó, nas sociedades modernas, tá? Então, não dá para a gente comparar com a estratificação social lá na Idade Média, não. Apresenta como características exceto, né? Então, nós estamos procurando aqui a errada. Letra A. Cada indivíduo está encaixado num grupo ou organização social. Até aqui está correto, tá? Todos nós pertencemos a um grupo, né, a uma organização social. A gente queira ou não, a gente é classificado dessa maneira, tá? Tendo seus pensamentos, sentimentos e ações extremamente ilimitados em relação à cultura do grupo ou organização. Olha, essa questão aqui ela tinha tudo para, né, tá certa se essa palavra ilimitado aqui fosse limitado, tá? Por quê? Esses nossos pensamentos, as nossas ações, né, sentimentos, eles são limitados, né, com relação à cultura, né, ao grupo em que a gente pertence, tá? É muito difícil nós termos uma ação diferente, né, apresentar, né, um padrão cultural diferente daquele, né, onde que a gente não nasceu, né, daquele em que a gente de um grupo, né, fora daquele que a gente está inserido, tá? Então, um padrão, por exemplo, né, da cultura brasileira, né, da monogamia, que eu, né, já citei aqui outras vezes, a gente nem pensa, né, nessa questão da poligamia, por exemplo, de outras, né, culturas. Então, também um padrão, né, econômico, por exemplo, de gostos, né, que pertence a determinadas, né, classes sociais, eles vão limitar o nosso modo, né, de agir, o nosso pensamento, tá? Então, nós não temos essas ações ilimitadas com base aqui, né, no grupo cultural, tá? Então, a cultura, né, do grupo em que a gente está inserido, ela sofre uma pressão, né, sobre a gente. A gente nem percebe, tá?
mas ela sofre essa pressão aí sobre o nosso comportamento. Então, a resposta correta é a letra A também. Então, vem aqui, ó, continuando. Existem grupos compostos de cadeias relativamente pequenas de pessoas em contato face a face ou ainda de grande número de indivíduos com acesso diferenciado a algum recurso. Sim, existem grupos pequenos, né? Vamos pegar ali uma comunidade na sociedade ali de góticos, né? Um número bem pequeno ali daquele grupo, né? Que todo mundo se conhece, tá? Então, tem esse contato face a face. E também, né, de um grande número de indivíduos com acesso diferenciado a algum recurso. Por exemplo, os membros, né, da nossa cidade da classe média alta, né, que é um número aí maior de pessoas que você não conhece todo mundo, né, mas que tem o mesmo acesso ali a algum recurso. Tá? Então, sim. Há organizações sociais e estruturas institucionais combinadas, com complexos princípios voltados para o atendimento das necessidades básicas da existência humana, como, por exemplo, a riqueza, né, o poder e o prestígio. Sim, né, também temos essas estruturas aí que buscam esses, né, exemplos aqui, né, que deu aqui esses atendimentos aí, né, esse destaque, né, para a riqueza, para o poder, para o prestígio. Letra D. A vida social é um constante movimento nas estruturas sociais, uma teia de partições e engrenagens que define as relações sociais entre pessoas e grupos na sociedade. Sim, né? Essa vida social ela faz parte aí, né, desse processo de socialização que a gente tem, né, dentro, né, das estruturas, né, sociais. Então, nós estamos interligados, né, fazemos esse contato aí com diversos outros grupos, menores ou maiores. Por isso que é uma teia de participações, né, de partições, né, de divisões. Tá? Então, sim, a nossa vida social ela está, né, ela é formada ali por uma teia, realmente, né, imaginando aí uma teia de aranha, né, no qual a gente mantém relações com diversos grupos, né, na nossa sociedade. Questão número 11. Questão aí da UniOeste, 2012. O relativismo cultural é um princípio segundo o qual não é possível compreender, interpretar ou avaliar de maneira significativa os fenômenos sociais, a não ser que sejam considerados em relação ao papel que desempenham ao sistema cultural. Então, a gente viu, né, a questão ali do relativismo cultural, né, em contraposição com o etnocentrismo. Né? O relativismo, né, cultural é aquele que tenta reconhecer, né, a importância, né, de todas as culturas. Né? Ou seja, uma cultura tem o hábito ali de comer gafanhotos ali, então eu vou tratar aquilo como normal, mesmo que eu não vou fazer essa prática, né? Não tenho essa prática. Tá? Então, mas eu trato como normal, não trato como uma aberração, né? Como animais, enfim, né? Não tenho esse tipo de visão. Então, tendo como base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que relativizar é construir descrições exteriores sobre diferentes modos de vida? Não, eu não vou, né, construir uma descrição exterior, né, com esse diferente modo de vida, ou seja, do meu ponto de vista, fora daquela cultura. Não, então assim, eu estou fora daquela cultura, mas não vou, né, fazer descrições ao modo com que eles agem. Tá? Então, exterior àquela cultura. Tá? Eu vou interpretar aquela cultura como se eu estivesse dentro dela. Né? Aceitar o que eles, né, fazem ali de prática. B. Relativizar é uma tentativa de construir descrições e interpretações dos fatos culturais a partir do que nos dizem e do que fazem os atores destes fatos culturais. Sim, aí aqui já está, né, a nossa resposta, né, uma interpretação aqui correta. Então, eu tento, né,
construir essas descrições aqui a partir de interpretação dos fatos culturais e a partir do que nos dizem e do que os atores, do que fazem os atores destes fatos, né, culturais. Tá? Então, me reconhecer como dentro daquela cultura, mesmo que eu não esteja. Relativizar é uma defesa da homogeneidade cultural. Não, né? Uma defesa da homogeneidade cultural é defender que todas as culturas, né, são iguais. É uma defesa de uma cultura ampla para todos os grupos, né, todos os países, todas as sociedades. Tá? Não. Tá? Então, é uma defesa de uma heterogeneidade, né, cultural. Reconhecer essas diferenças culturais. D. É o reconhecimento da unidade biológica da espécie humana. Através dessa unidade biológica, podemos explicar as realidades culturais e o comportamento das pessoas. Não é um reconhecimento dessa unidade biológica e da espécie humana, porque biologicamente todos somos iguais. Tá? Uma mulher brasileira, uma mulher russa, uma mulher indiana, biologicamente falando, são todas iguais. Tá? Então, não tem esse reconhecimento biológico, não. A cultura, ela muda ali com base na sociedade em que a pessoa nasce, né? Então, isso é que vai fazer essas diferenciações. O relativismo defende que todas as culturas tendem a se assemelhar com o passar do tempo e que, ao difundir nossos hábitos, estamos colaborando com esse processo. Não, tá? Ele não prega essa semelhança, não, tá? Ele apenas reconhece as diferenças e valoriza essas diferenças. O relativismo cultural, ele tem, né, como princípio o quê? Não existe cultura melhor ou pior do que a outra. Existem culturas diferentes. Tá? Simplesmente assim. Tratam todas as culturas como iguais. Então, a nossa resposta aqui ficou a letra B. Questão 12. Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor e a buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não somente segundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade promulgados pela Revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa e, em sua colonização, oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar sua barbárie sobre esses ideais. Então, veja bem, essa última frase aqui, ela vai nos indicar muito bem o que o texto, né, está dizendo. Que a gente, né, deve considerar uma cultura não segundo somente o nosso ponto de vista, aquilo que a gente prega como nobre. Isso é uma visão etnocêntrica, né? De eu achar que a minha cultura é melhor do que as outras. Tá? Então, não devo considerar isso, porque isso é uma forma, né, de muitas vezes mascarar aquilo de ruim que tem na minha cultura. Tá? Então, a gente, né, estuda ali os ideais da Revolução Francesa, aquilo é exportado, né, nas escolas, o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, né, do padrão cultural europeu, mas, né, muitas vezes deixa né, em segundo plano todos os malefícios, né, que essa cultura produziu, né, no mundo à sua volta, né, por se acharem, né, melhores, né, oprimiu povos, escravizou, né, explorou. Então, tudo isso, né, querendo impor ali a sua cultura, que eles achavam, né, ser melhor do que as outras.
tá? Então, considerando que a sua, né, cultura é melhor com esses novos ideais, eles, né, camuflavam, né, a barbárie, né, por trás aí, né, dessa cultura. Então, vamos lá. No texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve a. Reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras culturas. Não, ele não faz, né, reflexões elogiosas, né? Ele faz uma crítica, né, desse etnocentrismo aqui sobre as outras culturas, tá? Um etnocentrismo, ele não tem como, né, ter formas elogiosas, tá? Porque o etnocentrismo, ele prega que uma cultura é superior do que a outra. E, né, a gente sabe que não é bem assim que funciona. B. Um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na história. Ele até aborda, né, esse ponto de vista aí, né, idealista dessa expansão aí, mas, né, ele usa esse argumento aí para, né, justificar outra coisa. Tá? Então, ele usa aqui o argumento né, desses ideais, né, mas para tecer uma crítica, né, do que está por trás desses ideais aí que são exportados. Então, não é essa. Argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais. Não, ele não está falando, né, de isolamento. Tá? Em nenhum momento aqui ele fala, né, de isolamento como forma de proteção, né, dos valores culturais. D. Uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas na história? Sim, é isso que ele tem falado aqui, ó. Principalmente, ó, mas também segundo o comportamento de uma potência, seu vizinho praticou durante séculos em massa. Em sua colonização, oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Né? Então, produziu colonialismo, né? Produziu, né, a escravidão e por assim vai, né? Camuflando aí, né, essa barbárie. Então, ele faz uma crítica desse contato da cultura ocidental que se achava ali melhor do que as outras, né, de levar ali o progresso, né, de levar a civilização aos povos bárbaros que habitavam a América, que habitavam ali a África, a Ásia, né? Então, dessa forma. Então, a crítica se dá, né, nesse contato. Então, a resposta correta é a letra D. E a letra E, né, uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da Revolução Francesa. Né? Não há uma defesa do caráter absoluto, né, dos valores culturais. Essas palavras, né, eu já comentei com vocês em outros vídeos, né, absoluto, nunca, sempre, né? Então, essas palavras a gente tem que tomar muito cuidado com elas, principalmente, né, nas ciências humanas, na história, filosofia, sociologia, tá? Porque é muito difícil de existir algo que é absoluto, né, que é 100% verdadeiro, né, nas disciplinas aí das ciências humanas. Questão número 13. Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro de minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outro. Então, aqui é um texto do Mahatma Gandhi, né, provavelmente falando sobre a colonização inglesa, né, na Índia, né, e está falando que ele reconhece, né, outras culturas que sejam bem-vindas ali, né, na sua terra, mas que ele não quer que essas culturas, né, imponham, né, se imponham sobre a cultura dele, né, que ele seja desapossado, né, desses valores que ele tem ali culturalmente, que era o que acontecia muito, em muitos casos desse processo colonialista, né, a cultura do colonizador, né, se impondo, né, à cultura, né, locais. Então a gente vem, né,
analisar aqui a questão, né? Considerando-se as ideias pressupostas do texto, né? Aí vem as opções. Então, aqui, né, na letra A, está a seguinte afirmação aqui. Afirma que a globalização aumentou de modo sem precedente os contatos e a união entre os povos e seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais. Olha, não é isso que ele está, né, falando aqui, né? Ele está temeroso aqui de ser desapossado, né, da sua cultura por qualquer outra. Tá? Então, ele não está falando que há esse processo aí de reconhecimento, de respeito às diferenças socioculturais, que ainda há uma presença, né, forte aí, etnocêntrica, principalmente aí por parte, né, dessas grandes potências, né, digamos assim. B. Critica a intolerância com relação a outras culturas, gerando assim os conflitos comuns, né, neste novo século. De uma certa forma, ele, né, faz uma crítica aí, né, a uma, né, intolerância com relação às outras culturas, tá? Mas esse não é o foco principal, tá? Porque não chega a ser, né, de certa forma, né, intolerância, mas sim um certo desprezo, né, de achar as outras culturas inferiores e querer impor a sua. Indica o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa. Aqui está a nossa resposta correta. Tá? Então, ele está falando ali no seu texto ali, esse reconhecimento da diversidade cultural, né? De que em um mesmo país possa existir essa diversidade cultural, possa ter pessoas com culturas diferentes, né? Mas desde que sejam respeitadas, né, essa identidade, né, cultural das pessoas, né, principalmente daqueles que já habitavam ali aquele lugar. Tá? Então, é exatamente isso. Então, é como se ele fala assim, olha, em inglês, podem vir aqui para a Índia. Tá? A gente respeita a sua religião, respeita, né, os seus modos, né, a sua cultura, mas não venha nos dizer, né, que vocês são melhores, né, do que nós, querer impor a sua religiosidade, querer impor os seus gostos gastronômicos, né, a sua culinária. Então, não venha impor isso sobre a gente. D. Nega a existência da exclusão cultural e ressalta a homogeneização mundial e a superação e eliminação de fronteiras culturais. Tá? De uma certa forma, ele até reconhece, né, a superação aqui de uma fronteira cultural, né, mas ele, de forma nenhuma, ele ressalta essa homogeneização, já que ele está falando, né, exatamente dessa separação, né, de não ser desapossado da sua cultura por qualquer outra. Ou seja, ele reconhece as diferenciações, né, culturais. Tá? Então, a resposta correta ficou a letra C. Questão 14. A estética nas diferentes sociedades vem geralmente acompanhada de marcas corporais que individualizam seus sujeitos e sua coletividade. Discos labiais, piercings, tatuagens, mutilações, pinturas, vestimentas, penteados e cortes de cabelo são algumas marcas reconhecíveis de um inventário possível das técnicas corporais em toda sua riqueza e diversidade. Embora universal, as formas das quais se valem os grupos e indivíduos para se marcarem corporalmente são vistas às vezes como estranhas a indivíduos que pertencem a outros grupos. Essa atitude de estranhamento em relação ao diferente é considerada conceitualmente como? Isso daqui, né, está sintetizando aquilo que a gente viu no etnocentrismo e o relativismo cultural. Né? O etnocentrismo é o quê? É aquele estranhamento a outras culturas, é achar que a sua cultura é melhor. Né? Então, na minha cultura, as pessoas fazem tatuagem, né? Acham bonito, mas numa cultura africana onde que eles fazem escarificações na pele, né? Que são aqueles cortes mais profundos na pele,
né, para deixar marcas, né, aí fica aquela cicatriz, né, mais em alto relevo ali na pele, né, formando desenhos ali, aí já acha, né, um absurdo, é feio, não sei o quê. Isso é um modo, né, de ser etnocêntrico, tá? Ou às vezes o modo ali, né, de língua também, enfim, essas marcas aí. Então, isso é uma visão etnocêntrica. Se tiver aqui nas alternativas etnocentrismo, é essa daí que a gente vai marcar, tá? Então, vamos lá. A. Preconceito reconhece no valor das raças o que é correto ou não na estética corporal. Tá? Então, aqui, primeiramente, ele não está falando de questão de raças, ele está falando de marcas. Né? Não é um preconceito, né? Principalmente aqui, né, no valor de raças. Tá? Relativização, o outro é entendido nos seus próprios termos? Não. Né? Isso daqui não iria causar um estranhamento. Tá? Essa relativização é você tratar como normal o que outras culturas fazem, mesmo sendo diferente da sua. Etnocentrismo só reconhece valor nos seus próprios elementos culturais. É o que eu falei com vocês, né? Se tivesse uma questão etnocêntrica aqui, seria a correta e essa é a correta, tá? Só reconhece, né, no valor próprio dos seus elementos culturais como os corretos, os mais bonitos, os mais aceitáveis. Etnocídio afasta o diferente e procura transformá-lo, né, num igual. Não, também, né, não se trata disso daqui. Tá? E a questão 15, para a gente fechar, sobre o patrimônio material e imaterial no Brasil, é correto afirmar a. As práticas e expressões culturais, para serem consideradas como bens imateriais, devem apresentar a associação entre os objetos, artefatos e os lugares onde são desenvolvidos. Correto, né? Foi isso daqui até que eu, né, pontuei para vocês na aula sobre cultura, que era para vocês se atentarem que as manifestações, né, culturais ali, né, de bens, né, a cultura imaterial, elas estão associadas a algum objeto, estão associadas a algum lugar, né, algum regionalismo ali, né, algum artefato. Tá? Elas, puramente por si próprias ali, elas não existiriam. Né? Elas estão associadas principalmente aos lugares. Tá? Então, quando a gente fala assim, o frevo, né, está associado, né, ao Nordeste, a uma festa típica, o Bumba Meu Boi, ao Toque dos Sinos de São João del Rei. Então, geralmente está associado principalmente aos lugares, tá? Mas também pode estar aos objetos e aos artefatos que produzem essa manifestação aí cultural de bem imaterial. Então, aqui nós já temos a resposta correta. Né, vamos ver as outras aqui. O Palacete Pinho, o Parque Zoobotânico do Museu Emílio Gold e o Complexo do Verro Peso são considerados como patrimônio imateriais do Brasil por resguardarem a memória dos povos indígenas. Não, são patrimônios materiais, tá? Parques, museus, né, complexos físicos, paisagísticos, tá? Estão incorporados em patrimônio material, ainda que a memória dos povos indígenas possa ser considerada um bem imaterial e vinculada a estes lugares, como a gente viu, né, na questão anterior. C. Os recursos naturais são bens culturais de patrimônio imaterial, por isso é grande o risco de desaparecerem, caso não sejam preservados por políticas, né, sociais. Aqui estaria correto se também, né, no lugar de patrimônio imaterial fosse, né, patrimônio material. Né? Recursos naturais, né, são lugares, né, são algo palpável, né, digamos assim. Então, fazem parte aí do patrimônio material, né, principalmente paisagístico, né, como uma serra, uma montanha, uma cachoeira. D.
O ofício das baianas de acarajé agrega diferentes classes socioeconômicas, promovendo a equidade e a justiça social, e é caracterizado apenas como patrimônio material. Olha, realmente eu não sei falar para vocês se é, agrega aqui diferentes classes socioeconômicas, promovendo aqui a equidade e a justiça social, tá? Mas, por se tratar de um ofício, né, de um modo, né, de fazer, de um saber, tá? Ele não pode ser caracterizado apenas como patrimônio material, e sim como patrimônio imaterial, tá? Que é um saber, é uma técnica. Então, isso daqui já, né, colocaria a questão como errada. Letra E. Os bens materiais têm que apresentar uma prática cultural regular, tal como ocorre, por exemplo, com o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, com o complexo cultural do Bumba Meu Boi, do Maranhão, e com a roda de capoeira. Não, né, necessariamente, tá? E principalmente aqui, né, os bens materiais, né, têm que apresentar uma prática cultural regular? Não, né? Os bens materiais pode ser uma igreja, né? Um complexo, e às vezes as pessoas não precisam, né, estar indo ali ou fazer alguma manifestação naquele lugar para que ele seja reconhecido como um patrimônio material, né, pertencente à cultura material, né, de um povo, de um país, enfim, de uma sociedade. Então, a resposta correta, letra A. Então, com isso a gente finaliza, né? Depois de um longo tempo aí, as nossas correções aí dessa semana, tá bom? Então, desejo vocês bons estudos. Estou disponível aí para, né, qualquer discussão, qualquer dúvida que vocês possam ter aí no decorrer dos estudos de vocês. Então, boa sorte, bons estudos, um abraço, até a próxima aula.